Felipe Silva estava acomodado em seu assento designado quando uma comissária, com tom altivo, disse: "Senhor, por favor, mude de lugar para acomodarmos nossa passageira VIP." Apesar das palavras educadas, a mensagem era clara. Aquele assento era reservado apenas para nossos membros ouro e ele não pertencia àquele lugar. Atrás dela, Patrícia Costa, uma mulher branca bem vestida, olhava impaciente para seu relógio de marca. Seus olhos passavam de Felipe, que ocupava o assento 2A, o qual ela considerava ser seu por direito, para si mesma. "Eu sempre sento aqui. É praticamente meu assento", murmurou alta o suficiente para que os demais passageiros ouvissem. Felipe ergueu o olhar, visivelmente confuso. Ele havia seguido todas as regras. Comprou sua passagem com antecedência, pagou integralmente e chegou no horário marcado. E, como membro ouro, deveria ter direito àquele assento. Com tranquilidade, ele retirou do bolso seu cartão de membro. "Sou membro ouro e este é o meu assento designado", explicou com voz firme. O sorriso da comissária se estreitou brevemente, dando lugar a uma expressão decidida. "Entendo, senhor, mas esse assento normalmente é destinado a um cliente de maior relevância", afirmou, indicando Patrícia Costa, que era passageira, frequente da Premium Air e sempre ocupava seu lugar preferido. A implicação era inequívoca. Independentemente de suas qualificações, Felipe não era bem-vindo naquele lugar. Rapidamente, outros passageiros começaram a notar a situação. Celulares foram discretamente retirados e sussurros se espalharam pela cabine. Ninguém imaginava que aquele ato aparentemente pequeno de discriminação transformaria tudo, não só para aqueles a bordo, mas para toda a companhia aérea. Pois o homem que fora subestimado logo teria o destino de todos em suas mãos. Você já se sentiu tratado de forma injusta por causa da sua aparência? Compartilhe sua experiência nos comentários e, se você defende a igualdade, inscreva-se para fazer parte da conversa. Felipe não era um passageiro qualquer, na casa dos 40. Ele era fundador e CEO da Tecnova, uma empresa de inteligência artificial focada no atendimento ao cliente, avaliada em 2 bilhões e 800 milhões de reais. Seu software ajudava empresas a identificar e eliminar preconceitos nas interações. Uma ironia amarga diante do que estava acontecendo naquele voo. Sua trajetória começou muito antes do sucesso. Crescido em um subúrbio de São Paulo, Felipe aprendeu a programar sozinho, com apenas 11 anos, em um computador usado. Enquanto outras crianças brincavam com videogames, ele criava seus próprios programas, começando com aplicações simples que evoluíram para algoritmos complexos. O caminho não foi fácil. Aos 16 anos, após o trágico falecimento de seu pai em um ataque violento, Felipe jurou, diante do túmulo, que sempre veria o ser humano em primeiro lugar. Esse juramento o impulsionou durante 2 décadas de trabalho incansável, programando durante 18 horas por dia em um pequeno apartamento, enquanto fazia bicos para pagar o aluguel. Naquele mesmo dia, câmeras de segurança do aeroporto registraram Felipe ajudando uma senhora idosa com sua bagagem pesada, orientando-a pacientemente até o portão, segurando a porta para estranhos, agradecendo pessoalmente a cada funcionário e deixando gorjetas generosas no café, não por se sentir observado, mas porque essa era a sua essência, humilde e gentil, independentemente do sucesso. Hoje, ele viajava para ministrar o discurso principal na Conferência Global de Ética e Tecnologia. Tinha escolhido seu assento na primeira classe especificamente pela amplitude para as pernas, pois precisava trabalhar durante o voo. Optara pela Premium Air, conhecida pelo luxo, passagens de primeira classe que custavam mais do que o aluguel mensal de algumas pessoas, oferecendo aos membros
ouro, toalhas aquecidas, serviço de champanhe e assentos que se transformavam em camas. Entretanto, por trás daquela fachada polida, a Premium Air lutava para modernizar seus sistemas de reserva, sofria com avaliações de atendimento em queda e buscava desesperadamente uma parceria com uma grande empresa de tecnologia para se reinventar. Ironia do destino, no assento 2A, estava justamente o CEO da empresa que eles tanto almejavam como parceiro. Carla Souza, comissária de bordo há 8 anos na Premium Air, se orgulhava de conhecer as preferências dos passageiros frequentes da primeira classe. Ela sempre garantia que Patrícia Costa ocupasse seu assento preferido, o assento 2A, o mesmo que Felipe agora ocupava. Como Carla precisava honrar as gorjetas generosas de Patrícia, que ajudavam a pagar sua casa, ela disse: "Senhor, temos um membro ouro que sempre senta neste assento. Poderia, por gentileza, mudar para outro assento da primeira classe?" Seu tom era educado, mas não deixava margem para negativa. Felipe, surpreso, olhou do seu tablet e mostrou sua passagem. "Desculpe, mas este é o meu lugar", disse com calma. "Também sou membro ouro." Enquanto isso, Patrícia Costa permanecia no corredor, demonstrando claramente sua irritação ao repetir em voz alta: "Eu sempre sento neste voo. É praticamente meu lugar." A situação rapidamente se tornou tensa e os demais passageiros observavam cada movimento. Carla mudou de postura, lançando olhares nervosos entre Felipe e Patrícia, e sugeriu: "Talvez o senhor se sinta mais confortável em outra seção, sem, contudo, oferecer um assento alternativo na primeira classe." Felipe respondeu firmemente: "Não, obrigado. Escolhi este lugar justamente pela liberdade para trabalhar durante o voo." O sorriso de Carla se apertou e ela seguiu em direção à parte dianteira da cabine, lançando olhares ocasionais para Felipe. Pouco depois, um passageiro discretamente filmou Patrícia, que, enquanto colocava sua bolsa no compartimento, deslizou um maço de notas dobradas no bolso de Carla. "Obrigada por resolver essa situação", sussurrou Patrícia, alta o bastante para que os próximos ouvissem. O rosto de Carla corou ao receber o dinheiro. Naquele instante, uma simples disputa por assento transformou-se em algo muito mais sombrio, uma tentativa de suborno para discriminar um passageiro unicamente por sua aparência. O clima na primeira classe mudou visivelmente. Ricardo Lima, o supervisor da cabine, aproximou-se do assento de Felipe com a postura confiante de alguém acostumado a ter sua autoridade respeitada e anunciou: "Senhor, por favor, mude de lugar para acomodarmos nossa passageira VIP." Seu tom não deixava dúvidas. Era uma ordem, não um pedido. Felipe olhou novamente do seu tablet e, embora sua expressão permanecesse calma, seus olhos revelavam o cansaço de encontros semelhantes. "Já mostrei minha passagem e meu status ouro", afirmou de forma serena. "Este é meu assento designado." O rosto de Ricardo se contraiu e ele se inclinou um pouco, falando de maneira condescendente: "Talvez o senhor não saiba como as coisas funcionam por aqui. Atendemos clientes com preferências específicas." Nesse meio tempo, quase todos na primeira classe acompanhavam a situação. Uma empresária discretamente posicionou seu celular para gravar a cena, a qual, em poucas horas, seria vista por milhões na internet. Patrícia permaneceu no corredor, segurando sua bolsa de grife, demonstrando cada vez mais impaciência enquanto consultava seu relógio de forma dramática e soltava um suspiro exagerado. "Tenho uma reunião importante logo após o pouso. Preciso do meu lugar de costume. Isso é absurdo", declarou. Alguns passageiros murmuraram: "Ele nem parece alguém que possa pagar por esse luxo." Incentivado pela atitude de Patrícia, Ricardo inclinou-se ainda mais em direção a Felipe e, em voz baixa, mas clara, ameaçou: "Senhor, podemos resolver isso de forma fácil ou dificultá-lo para o senhor. A escolha é sua."
O silêncio tenso tomou conta da cabine enquanto todos aguardavam a resposta de Felipe. Muitos teriam cedido à pressão, mas Felipe manteve sua postura. Olhando diretamente nos olhos de Ricardo, disse com firmeza: "Eu não vou mudar, Ranir." O rosto de Ricardo ficou vermelho. Seu plano não estava saindo como esperado. Ele ajeitou sua gravata, virou-se sem mais delongas e caminhou rapidamente para a parte dianteira da cabine, pegando o telefone de serviço enquanto seus gestos agitados ficavam visíveis a todos. O que começara como um voo rotineiro estava se transformando num embate inesquecível. A tensão na cabine era palpável enquanto Ricardo falava apressadamente ao telefone. Os passageiros trocavam olhares, alguns digitando em seus celulares, outros observando atentamente, enquanto Felipe retomava sua apresentação, mantendo uma fachada de calma, mas com a mente alerta. 5 minutos depois, a porta da cabine se abriu e o capitão Eduardo Ferreira entrou, seu rosto marcado pelo tempo, mas com a máscara de um profissional, acompanhado de Ricardo e de Carla, que aparentava desconforto com a situação. A presença do capitão sinalizava que o conflito havia ultrapassado um simples problema de assentos. Era agora uma intervenção oficial. Dominando a cena, Eduardo se posicionou ao lado do assento de Felipe e com autoridade declarou: "Senhor, entendo que há um problema. Minha equipe tem o direito de realocar os assentos para o conforto de todos." Felipe olhou para os 3 funcionários reunidos, 3 em pé contra um sentado, mas manteve sua compostura. "Com todo respeito, capitão, tenho minha reserva confirmada e sou membro ouro. Escolhi este lugar pela liberdade para trabalhar durante o voo. Não há nenhuma regra que obrigue o senhor a ceder meu assento para alguém que apenas o prefere", afirmou. Ricardo sorriu, como se tivesse todas as cartas na mão. "Senhor, se o senhor não cooperar, teremos que removê-lo do voo", advertiu, a ameaça soando como um golpe. Felipe arqueou levemente as sobrancelhas, o primeiro sinal de surpresa, e perguntou: "Você está ameaçando me retirar do voo só porque não vou abrir mão do assento que paguei?" A pergunta pairou no ar, com implicações impossíveis de ignorar. Antes que Eduardo pudesse responder, Patrícia irrompeu em voz alta: "Isso é ridículo. Vou perder minha conexão. Nunca, em todos os meus voos, fui tratada tão mal." Sua reclamação, impregnada de ironia, fez alguns passageiros se entreolharem incrédulos. Sentindo que a situação estava fugindo do controle, o capitão Eduardo assumiu um tom ainda mais firme. "Esta é sua última advertência. Por favor, mude de assento ou chamaremos a segurança." Nesse instante, Felipe retirou lentamente seu celular do bolso e abriu a câmera com cuidado. "Quero registrar o que está acontecendo aqui", anunciou calmamente enquanto seu dispositivo gravava cada instante. "Estou sendo retirado do voo, simplesmente porque não vou abrir mão do meu assento designado." Ricardo franziu o rosto de raiva e tentou pegar o celular de Felipe. "Gravar não é permitido", repreendeu, com a mão quase alcançando o aparelho. Felipe rapidamente o afastou e disse: "Não existe nenhuma lei que proíba gravar dentro de um avião, desde que não atrapalhe a equipe. Estou apenas documentando para minha própria segurança." Ricardo, surpreendido pelo conhecimento jurídico de Felipe, recuou a mão, mas seu semblante se adurou ainda mais. Logo depois, pesados passos ecoaram pela cabine. 2 seguranças embarcaram. Sua chegada marcou o ponto de virada. Eles caminharam com firmeza pelo corredor, seguindo a indicação de Ricardo em direção ao assento de Felipe. De repente, o murmúrio habitual do avião cessou, e todos os olhares se fixaram na cena que se desenrolava. Felipe permaneceu sentado, com a postura ereta e o semblante sereno, mesmo diante da humilhação, enquanto seu celular continuava a gravar. "O senhor, fomos informados de que há um incidente que exige sua remoção do voo", disse o primeiro segurança.
Felipe assentiu brevemente, mantendo sua dignidade. Gostaria de saber exatamente qual regra estou infringindo, declarou de forma clara e pausada. Estou no meu assento designado, com uma passagem válida e sou membro ouro. Os seguranças trocaram olhares desconfortáveis. Estava cada vez mais evidente que haviam sido chamados para remover um passageiro que não havia violado nenhuma norma. Senhor, por favor, reúna seus pertences e venha conosco, ordenou o segundo segurança, sem esclarecer mais nada. Felipe olhou diretamente para o capitão Eduardo, que estava a alguns metros, acompanhado de Ricardo e Carla, e perguntou: serei retirado do voo porque não abro mão do meu assento correto? Você está sendo removido por causar perturbação, respondeu o capitão com voz vazia de convicção. Murmúrios se espalharam. Um senhor idoso na segunda fileira balançou a cabeça, enquanto uma jovem, no fundo da primeira classe, enxugava discretamente as lágrimas. Felipe começou a recolher seus pertences com calma. Fechou seu tablet, guardou suas anotações na pasta e levantou-se devagar. Patrícia, que assistira a toda a cena, exibiu um sorriso satisfeito ao ver que ele estava sendo escoltado para fora. Afinal, na visão dela, o lugar era dela por direito. Ele simplesmente não se encaixa aqui, comentou alguém, e outro passageiro acrescentou: estou gravando tudo. Apesar dos comentários, Felipe foi conduzido, mantendo a cabeça erguida, o corpo ereto e o olhar fixo à frente. A postura de um homem que já enfrentara injustiças e sabia como preservar sua dignidade. Enquanto passava próximo a Ricardo, que supervisionava a remoção, Patrícia, acreditando estar desapercebida, deslizou outra cédula dobrada no bolso de Ricardo. Obrigada por resolver essa situação, sussurrou, alta o suficiente para ser captada por vários celulares. A primeira classe precisa ter padrões. Após deixar o avião, Felipe retirou novamente seu celular e enviou uma mensagem de texto para sua diretora de operações, Letícia Martins. Fui retirado do voo, mas escolheram a pessoa errada para humilhar, digitou. Enquanto a maioria ficaria constrangida ou furiosa, Felipe manteve a calma de alguém acostumado a tempestades. Letícia, aqui é o Felipe. Preciso que convoque imediatamente a equipe jurídica. Disse com voz baixa e firme. Acabei de ser removido de um voo da Premium Air em um caso clássico de tratamento discriminatório. Enquanto isso, os seguranças permaneciam próximos e um deles revisava o relatório do incidente em seu tablet, seu rosto tornando-se cada vez mais preocupado. Senhor, disse hesitante o segurança, parece haver um mal-entendido. O relatório diz que o senhor foi perturbador. Felipe baixou o celular por um instante, mantendo o olhar firme, e respondeu: houve um mal-entendido, mas não da minha parte. Eu estava no meu assento designado, com passagem válida, e quando me pediram para ceder meu lugar por preferência de outra pessoa, recusei-me, e por isso fui removido à força. O segurança desviou o olhar desconfortavelmente, olhando para seu colega, que já se afastava. Ambos perceberam que estavam sendo usados para aplicar uma regra que nada tinha a ver com segurança. Pedimos desculpas pelo transtorno, senhor, murmurou o segurança antes de se retirar. Imediatamente, Felipe começou a gravar um relato detalhado em mensagem de voz, descrevendo cada interação, cada palavra dita e até os menores gestos observados. Enquanto falava, uma jovem se aproximou timidamente, segurando sua bagagem de mão e o celular com força. Ela o reconheceu, pois estava sentada do outro lado da primeira classe. Com licença, senhor, disse ela, com a voz embargada de indignação. Não pude simplesmente ficar de braços cruzados e assistir ao que estava acontecendo. Gravei tudo desde o momento em que a comissária se aproximou até o instante em que o senhor foi retirado à força. Ela mostrou o celular, revelando imagens nítidas que capturavam não só a remoção de Felipe,
mas também o momento crucial em que Patrícia entregava dinheiro a Ricardo. Isso é claramente discriminação, afirmou, com a voz ligeiramente trêmula. O rosto de Felipe suavizou pela primeira vez naquele dia. Muito obrigado, disse ele sinceramente. Eles trocaram contatos e ela prometeu enviar imediatamente o vídeo completo e sem cortes, estando disposta a depor, se necessário. Enquanto isso, dentro da aeronave, uma cena completamente diferente se desenrolava. Patrícia Costa havia ocupado o lugar de Felipe, exibindo uma satisfação arrogante, enquanto Carla servia um copo de champanhe cortesia. Peço desculpas pelo transtorno, senhora Costa, disse Carla, num tom respeitoso. Nosso objetivo é que seu voo transcorra perfeitamente. Fora do alcance dos olhares dos passageiros, Ricardo e Carla trocaram olhares cúmplices, enquanto Ricardo discretamente contava as notas dobradas que Patrícia lhe dera. No total, $200, o valor combinado para humilhar um homem, que, em sua visão, cometera apenas a infração de ocupar um assento que havia comprado legalmente. Um bom bônus hoje, murmurou Ricardo, enquanto guardava o dinheiro na carteira, sem saber que esse bônus lhe custaria muito mais do que imaginava. Pouco depois, a tripulação recebeu uma chamada de emergência para uma reunião imediata. Um gerente da companhia aérea informou que eles haviam cometido um erro grave que poderia custar seus empregos. Os três trocaram olhares apreensivos enquanto tentavam compreender o que estava acontecendo. A atmosfera havia mudado completamente. Era claro que eles já não estavam no controle. Quem era, afinal, aquele homem que haviam retirado da área VIP e expulso do avião? No moderno escritório de vidro da Premium Air, o diretor executivo Roberto Almeida estava revisando os resultados trimestrais quando seu telefone tocou com uma ligação interna do Departamento de Relações Públicas. Senhor Almeida, temos um sério problema, disse a diretora de PR, com um tom que transpirava pânico. Um vídeo está se tornando viral, mostrando um passageiro sendo retirado do voo hoje de manhã. Inicialmente, Roberto ficou cético. Afinal, passageiros são removidos por comportamento inadequado regularmente. Mas a diretora insistiu. Isso é diferente. O passageiro não era perturbador. Ele é um homem negro na primeira classe, que se recusou a ceder seu assento para uma mulher branca. O vídeo mostra até que nossa equipe aceitou o dinheiro dela, tanto antes quanto depois de sua remoção. O rosto de Roberto empalideceu ao compreender as implicações. Envie-me o vídeo imediatamente, ordenou. Ao assistir ao material em seu monitor, o desconforto de Roberto transformou-se em horror puro. A discriminação evidente, a troca de dinheiro e a postura digna com que o homem foi tratado configuravam um desastre de relações públicas acontecendo ao vivo. Quem é esse homem? Exigiu Roberto. Identificamos o passageiro? Após uma breve pausa, a diretora respondeu. Sim, de acordo com a lista de passageiros, ele se chama Felipe Silva. O silêncio que se seguiu foi avassalador. Você... Disse Felipe Silva? Sussurrou Roberto. Sim, senhor Almeida. Esse nome me parece familiar, murmurou ele, recostando-se e olhando para o teto. Felipe Silva é o fundador e CEO da Tecnova, justamente a empresa com a qual estamos negociando um contrato no valor de R$50 milhões, além de estar comprando nossas ações silenciosamente há 2 anos. A quilômetros de distância, em um lounge privado do aeroporto, Felipe se encontrava cercado por uma equipe que se formava rapidamente. Sua diretora de operações, Letícia Ribeiro, havia chegado em 20 minutos após sua mensagem, acompanhada do chefe jurídico e do diretor de comunicação corporativa. Laptops estavam abertos, celulares tocavam e o ambiente vibrava de energia. O vídeo já alcançou 2 milhões de visualizações, informou a diretora de comunicação, exibindo números crescentes na tela. Grandes veículos de notícia
Já estão cobrindo o caso. Felipe e Letícia trocaram um olhar significativo, um olhar que demonstrava anos de experiências compartilhadas. Eles nem imaginam que já estávamos analisando a cultura da empresa para a parceria, comentou Letícia com um toque de ironia. Acho que nos mostraram sua verdadeira face sem saber quem estava assistindo. No escritório central da Premium Air, a equipe de mídias sociais estava em alerta máximo. Monitores exibiam a escalada dos acontecimentos, enquanto a hashtag #BestPremiumBias se tornava tendência nacional. O vídeo ultrapassara 5 milhões de visualizações e celebridades começavam a amplificar a história para milhões de seguidores. Roberto estava agora cercado por seus executivos, cujos rostos demonstravam preocupação com os danos causados. Senhor Almeida, interrompeu seu assistente, vou conectá-lo agora mesmo com Felipe Silva. O ambiente ficou em silêncio absoluto. Roberto respirou fundo e atendeu a chamada em viva voz. Senhor Silva, começou ele, num tom tenso e formal, quero expressar nossas mais sinceras desculpas pelo inaceitável ocorrido nesta manhã. Espere, interrompeu o diretor financeiro, que folheava documentos freneticamente. Quer dizer, o senhor Felipe Silva, o CEO de tecnologia. Roberto assentiu, enquanto a voz calma e ponderada de Felipe soava pelo telefone. Senhor Almeida, agradeço a oportunidade de falar diretamente. Como deve saber, minha empresa detém cerca de 25% das ações da Premium Air, uma participação majoritária em conjunto com nossos parceiros estratégicos. Os executivos trocaram olhares nervosos, enquanto o real peso da situação se fazia sentir. Convoco imediatamente uma reunião extraordinária de acionistas, continuou Felipe, sem deixar espaço para discussão. Os acontecimentos de hoje levantaram sérias dúvidas sobre a cultura da sua empresa e o compromisso com o tratamento ético de todos os passageiros. Uma reunião de emergência foi convocada com urgência sem precedentes. Membros do conselho largaram tudo para comparecer, alguns ainda trajando roupas casuais de golfe, outros claramente vindos de compromissos familiares. A tensão na sala era quase insuportável, enquanto todos aguardavam o homem que agora detinha o futuro da companhia. Quando Felipe Silva finalmente entrou na sala, o efeito foi imediato e eletrizante. Conversas cessaram no meio de uma frase. Todos os olhares se voltaram para ele. Apesar de tudo o que havia passado naquele dia, Felipe carregava uma confiança tranquila. Um homem que sabia exatamente quem era e qual era o seu valor. Vestia o mesmo terno que usara quando fora retirado do avião, uma lembrança sutil, mas poderosa daquele incidente. Seu time executivo, Letícia Ribeiro, o chefe jurídico e mais 2 colaboradores que se provariam fundamentais, seguia-o de perto. Assim que Felipe se acomodou, Roberto escureceu as luzes e ativou a enorme tela à frente da sala. O vídeo começou a ser exibido, com cada detalhe nítido e carregado de consequências. O confronto inicial, o tom condescendente de Ricardo, as justificativas fracas do capitão Eduardo e o mais condenável, as trocas de dinheiro antes e depois da remoção de Felipe. Quando o material acabou, o silêncio durou 30 segundos inteiros. Vários membros do conselho evitaram encarar Felipe. Roberto pigarreou com o rosto pálido e dirigiu-se diretamente a Felipe. Senhor Silva, queremos expressar nossas mais profundas desculpas pelo tratamento inaceitável que o senhor sofreu hoje. Esse comportamento não representa os valores da Premium Air e não estou interessado em desculpas. Interrompeu Felipe com voz calma, mas firme. A franqueza de suas palavras fez tremer a sala. Os conselheiros se contorceram em seus assentos, conscientes de que as típicas desculpas corporativas não bastariam. Como maior acionista individual,
continuou Felipe, tenho duas exigências. Primeiramente, todos os funcionários envolvidos neste incidente devem ser demitidos imediatamente. Em segundo lugar, eu cancelo o contrato proposto entre a Tec Nova e a sua companhia. Roberto lançou olhares nervosos aos demais, antes de responder. Senhor Silva, entendemos sua frustração, mas não poderíamos considerar suspensões? Alguns desses funcionários estão conosco há muitos anos, e os acordos sindicais, isso não é negociável, afirmou Felipe, apoiando as mãos firmemente sobre a mesa. É questão de responsabilidade. Ou retirarei meu investimento e o contrato de 50 milhões de reais. As implicações eram enormes. Uma queda repentina de 2,5% no valor das ações e a perda de um contrato de modernização poderiam ser catastróficas. Nesse instante, um jovem analista financeiro entrou apressadamente na sala, tablet em mãos, ignorando todas as formalidades. Senhor, as notícias sobre este incidente já estão afetando nosso valor de mercado. Estamos com uma queda de 12% e os analistas preveem uma possível queda de até 30% até o fechamento se não agirmos rápido. Roberto alternava o olhar entre o tablet e Felipe enquanto a realidade da situação se impunha. Não se tratava apenas de um incidente isolado, estava em jogo a própria sobrevivência da companhia aérea. Sem Felipe, todos os investidores retirariam seus recursos, levando a empresa à falência. O homem que havia sido removido do avião agora segurava o futuro de todos em suas mãos. 3 andares abaixo, em uma sala de conferências austera, Ricardo, Carla e o capitão Eduardo sentavam-se em silêncio desconfortável. Haviam sido chamados sem explicação, e os rumores que se espalhavam pela empresa os deixavam apreensivos. Às 4h45 da tarde, a diretora de Recursos Humanos entrou acompanhada do departamento jurídico e de 2 seguranças, posicionando-se discretamente perto da porta. A presença de segurança era incomum em reuniões de desempenho ou medidas disciplinares. Era um sinal claro de que algo muito sério estava acontecendo. Serei breve, disse a diretora, colocando 3 pastas idênticas sobre a mesa. Seu vínculo com a Premium Air está rescindido com efeito imediato. As palavras atingiram como um soco. Carla levou a mão à boca em choque, enquanto o rosto de Ricardo se contorcia de raiva e o capitão Eduardo fechava os olhos, parecendo ter envelhecido de repente. Lamentamos, Ricardo, disse alguém, como se recitasse um texto pronto. Apenas seguimos o procedimento. O passageiro estava causando transtorno no embarque. A expressão da diretora permaneceu impassível enquanto ela abria seu laptop e exibia o vídeo, que já se tornara viral. O material mostrava nitidamente o tom condescendente de Ricardo, o desconforto de Carla e a falha do capitão em cumprir seu dever. Mas o que mais chocava era a cena em que Patrícia furtivamente passava dinheiro a Ricardo, enquanto comentava baixinho sobre manter padrões. Como você explica isso? Exigiu a diretora num tom inflexível. Carla começou a chorar. Cometemos um enorme erro, admitiu com a voz trêmula. Eu sabia que estava errado enquanto acontecia, mas não fiz nada. O capitão Eduardo, um homem que já havia enfrentado muitas tempestades, apenas murmurou: confiei na minha equipe. Vocês falharam não só com a empresa, mas com o senso básico de humanidade. O passageiro que vocês retiraram era Felipe Silva, CEO da Tec Nova e nosso maior acionista individual, declarou a diretora. A revelação atingiu todos com força. As lágrimas de Carla se intensificaram e o rosto de Ricardo, antes inflamado pela raiva, esvaziou-se. Vocês serão escoltados para recolher seus pertences e deixar o prédio, continuou a diretora. Seu último pagamento incluirá uma indenização de 2 semanas. Mais do que generoso,
dadas as circunstâncias. Enquanto eram conduzidos para fora, os 3 ex-funcionários experimentaram a mesma humilhação que Felipe havia sofrido naquele dia. No auditório principal da sede da Premium Air, centenas de funcionários se reuniram para um anúncio sem precedentes. O diretor executivo subiu ao palco, acompanhado de Felipe Silva e de sua equipe. Hoje, a Premium Air falhou um de seus passageiros de maneira fundamental. Começou Roberto Almeida, sua voz ecoando pelo silêncio do salão. Este incidente não é isolado. Reflete problemas sistêmicos profundos que precisamos resolver imediatamente e de forma abrangente. Ele gesticulou para Felipe, que avançou para explicar o caminho a seguir. Todos os funcionários da Premium Air participarão de um treinamento completo contra preconceitos antes de voltarem a trabalhar. Este programa, desenvolvido pela Tecnova, fará parte do nosso novo processo de integração e da formação contínua. Murmúrios percorriam a multidão à medida que os empregados absorviam a magnitude das mudanças anunciadas. Um programa que custará milhões e que paralisará as operações por um período. Isso não se trata apenas de punir os envolvidos, afirmou Felipe, com a voz carregada tanto de experiência pessoal quanto profissional, mas de transformar toda a nossa cultura. O que aconteceu hoje seria errado, fosse eu professor, médico ou um estudante em viagem. Os presentes mantiveram o silêncio. Alguns assentiam, enquanto outros baixavam a cabeça constrangidos. A partir de amanhã, anunciou o diretor executivo com solenidade, a Premium Air entrará em um período de paralisação total de 48 horas para treinamento obrigatório. Todos os voos, todas as rotas, todos os serviços serão suspensos enquanto nossa equipe participa da primeira fase deste programa. Um suspiro coletivo percorreu o auditório, diante da realidade de um desligamento completo num setor onde cada minuto conta. Do palco, Felipe observava os rostos dos funcionários enquanto assimilavam a notícia. Alguns com resistência, outros aliviados, mas a maioria entendia que aquele momento marcaria uma mudança profunda na identidade da empresa. Nas semanas seguintes, a Premium Air passou pela transformação mais abrangente de sua história de 30 anos. Salas de conferência em todo o país foram convertidas em centros de treinamento e os horários dos voos foram reajustados para que todos os colaboradores, desde os auxiliares de bagagem até o próprio diretor, participassem do programa obrigatório. Esse treinamento não era o simples exercício burocrático de sempre. Era imersivo, desafiador e, por vezes, desconfortável. Os funcionários foram confrontados com seus próprios preconceitos por meio de simulações realistas elaboradas pela equipe de psicólogos comportamentais e especialistas em inteligência artificial da Tecnova. Felipe, pessoalmente, conduziu muitas dessas sessões diante de salas cheias de participantes céticos e, às vezes, defensivos. Esta é a sua chance de fazer parte da solução, disse ele. O que aconteceu comigo acontece diariamente com pessoas que não têm as mesmas oportunidades. Hoje, começamos a mudar isso. Para alguns, sua presença foi transformadora. Um exemplo humano que mostrava o que ocorre quando os problemas são ignorados. Para outros, a disposição de Felipe em enfrentar a situação, mesmo após ter sido tratado de forma tão injusta, demonstrou um compromisso genuíno com a mudança e não com a vingança. Fora do ambiente corporativo, as consequências continuaram a se espalhar. Ricardo voltou para casa e se viu cercado de e-mails de recusa de outras companhias aéreas. Agradecemos sua experiência, mas optamos por outro candidato, diziam as mensagens cuja linguagem polida mal disfarçava a verdade. Ninguém queria contratar o homem do vídeo viral.
Carla recebeu respostas semelhantes, cada uma intensificando sua percepção de como uma única atitude podia destruir uma carreira construída ao longo de 8 anos. Em uma entrevista que parecia promissora, a expressão do entrevistador mudou. Repentinamente, ao perceber, "Você é aquela comissária do incidente de discriminação, não é?" E a entrevista terminou abruptamente. Até mesmo o capitão Eduardo, com seus 30 anos de experiência, não conseguiu encontrar emprego. Sua carreira, antes respeitada, fora reduzida àquele breve momento de indecisão em defender o que era certo. Patrícia Costa também não. Escapou. A Premium Air impôs a ela uma proibição vitalícia de voar com a companhia. As consequências foram além da empresa favorita. Em casa, Patrícia assistia às notícias, enquanto seu nome e suas atitudes eram debatidos por comentaristas nacionais. Sua empresa a colocou em licença administrativa e até amigos se distanciaram, sem querer associar-se à mulher que agora era conhecida como a comissária Patrícia. Pela primeira vez, ela teve que encarar as verdadeiras consequências de sua postura arrogante. Como resposta, a Premium Air implementou mudanças abrangentes em suas políticas. Novas diretrizes passaram a proibir a discriminação, aprimoraram os procedimentos para lidar com conflitos de assentos e ofereceram proteção aos funcionários que denunciassem má conduta. O manual dos colaboradores foi completamente reescrito para deixar claro que aceitar presentes ou dinheiro em troca de tratamento preferencial era motivo para demissão imediata. Os passageiros logo notaram as mudanças. Entrevistas rápidas, nos portões e nas áreas de bagagem, revelaram uma mudança de percepção. "A comissária agora trata todos com o mesmo respeito", comentou um passageiro frequente. "Antes parecia que havia uma hierarquia invisível, baseada em como a gente se vestia ou em nossa aparência." Outro passageiro disse: "Já tive problemas com a designação dos assentos, mas a forma como resolveram foi muito profissional. Todos foram tratados com respeito." Conforme prometido, Felipe gradualmente retomou seu investimento à medida que mudanças mensuráveis eram confirmadas por auditores independentes. As ações da Premium Air começaram a se recuperar, mesmo que o caminho ainda fosse longo. As práticas de contratação foram completamente reformuladas e iniciativas de diversidade foram lançadas, indo além dos números superficiais para promover uma inclusão genuína. A transformação não foi perfeita nem imediata. Mudanças reais raramente acontecem do dia para a noite, mas a cada semana a Premium Air se aproximava do que sempre prometera em suas campanhas: um lugar onde todos se sentissem verdadeiramente valorizados. 6 meses após o incidente que quase destruiu a companhia, a Premium Air não apenas se recuperou, como prosperava. O número de passageiros não só voltou ao normal, como aumentou em 12%, e a satisfação dos funcionários atingiu um patamar histórico. A cultura tóxica, que durante anos operou nas sombras, finalmente foi exposta e começou a se curar. A evolução mais surpreendente ocorreu em uma manhã chuvosa de terça-feira, quando Felipe Silva anunciou, por meio de sua fundação, um novo programa. O programa Segunda Chance, destinado a pessoas que perderam seus empregos devido a casos de preconceito. O programa oferecia um retreinamento completo e um caminho de volta ao mercado de trabalho. Responsabilidade não significa que a punição seja eterna, explicou Felipe durante a coletiva de imprensa de lançamento, mas sim que é preciso conquistar seu retorno. Não podemos construir uma sociedade mais justa se não dermos uma segunda chance àqueles que reconhecem seus erros e se esforçam para mudar. Entre os primeiros inscritos estavam também Ricardo, Carla e o capitão Eduardo. O caminho não foi fácil para nenhum deles.
O programa os forçou a encarar verdades desconfortáveis sobre si mesmos e a compreender o dano que suas ações causaram não apenas a Felipe, mas a inúmeras outras pessoas que não tinham os mesmos recursos para se defender. Ricardo, que inicialmente foi o mais resistente, passou por uma transformação profunda durante as sessões em grupo. Nunca imaginei que tinha preconceitos, confessou ele em uma sessão intensa. Sempre pensei que, por nunca usar termos depreciativos ou expressar abertamente ódio, eu pertencia aos bons. Mas essa experiência me mostrou que os preconceitos muitas vezes operam de forma imperceptível. A transformação de Carla girou em torno da coragem moral, a disposição de falar, mesmo que isso custasse o emprego. Eu sabia que algo estava errado, admitiu, mas tinha medo de perder meu trabalho se eu me manifestasse. Agora entendo que meu silêncio me tornou cúmplice. O capitão Eduardo, o mais velho do grupo, provavelmente enfrentou o caminho mais difícil. Durante décadas, acreditei tratar todos com justiça, mas meu comportamento naquele dia me ensinou uma lição amarga, refletiu. Confiei em hierarquias em vez de na humanidade. Dedico o resto da minha carreira a corrigir isso. Munidos de novos certificados, Ricardo e Carla passaram a se candidatar a posições de entrada em outras companhias aéreas. Suas candidaturas agora incluíam suas histórias, não como desculpa, mas como prova de seu crescimento pessoal. Embora os certificados não apagassem o passado, demonstravam um compromisso com a mudança que convenceu alguns empregadores. Carla conseguiu, como primeira, uma nova posição, não como comissária, mas na equipe de apoio operacional de uma companhia regional. O salário era consideravelmente menor, a jornada mais longa e o trabalho mais exigente, mas era uma segunda chance que ela jamais imaginara ser possível. Ricardo seguiu cerca de um mês depois e começou a trabalhar na área de bagagem em outra companhia. O capitão Eduardo, devido à idade e experiência, seguiu um caminho diferente. Deixou de voar comercialmente, mas encontrou satisfação em ministrar aulas no programa Segunda Chance, ajudando outros a compreender as consequências de suas atitudes. A Premium Air passou por uma transformação radical. Auditores independentes confirmaram o que os passageiros já notavam. A companhia liderava o setor em satisfação do cliente em todos os segmentos. Pela primeira vez, passageiros negros, hispânicos e de outras etnias afirmavam receber um atendimento tão bom ou melhor do que os passageiros brancos, um padrão nunca antes alcançado. Em uma reunião confidencial na sede, Felipe Silva se sentou frente a frente com o diretor executivo Roberto Almeida para revisar o relatório de progresso após 6 meses. Vocês promoveram uma mudança verdadeira, afirmou Felipe enquanto fechava a pasta com os dados atuais. Roberto assentiu, e as marcas dos meses passados eram visíveis em suas rugas. Não foi fácil, reconheceu ele, mas foi necessário. O que lhe aconteceu naquele dia nos forçou a enfrentar problemas que há muito ignorávamos. A mudança não ocorre no conforto, mas na confrontação, replicou Felipe. Os dois se levantaram e apertaram as mãos, não como adversários, mas como parceiros em uma transformação que não só reformularia uma companhia aérea, mas estabeleceria novos padrões para todo o setor. Às vezes, a justiça não se resume a punir, mas a promover o progresso. 6 meses após o incidente que quase arruinou a Premium Air, a empresa não só se recuperou, como floresceu. O número de passageiros não apenas voltou ao normal, mas aumentou 12%, e a satisfação dos colaboradores atingiu um nível histórico. A cultura tóxica que havia operado nas sombras por anos foi finalmente exposta e começou a se curar.
A mudança mais surpreendente ocorreu em uma terça-feira chuvosa, quando Felipe Silva anunciou, por meio de sua fundação, um novo programa. O programa Segunda Chance, especialmente para aqueles que perderam seus empregos por conta de casos de preconceito. O programa oferecia um retreinamento completo e um caminho de volta ao mercado de trabalho. Responsabilidade não significa que a punição seja eterna, explicou Felipe na coletiva, mas que se deve conquistar o direito de retornar. Não podemos construir uma sociedade mais justa se não dermos uma segunda chance para quem admite seus erros e se esforça para mudar. Entre os primeiros participantes estavam também Ricardo, Carla e o capitão Eduardo. O percurso foi difícil para todos. O programa os obrigou a enfrentar verdades desconfortáveis sobre si mesmos e a compreender o impacto negativo de suas ações, não só em Felipe, mas em inúmeras outras pessoas que não dispunham dos mesmos recursos para se defender. Ricardo, que inicialmente foi o mais resistente, passou por uma transformação profunda em sessões de grupo. Eu nunca imaginei que pudesse ter preconceitos, confessou em uma sessão intensa. Sempre pensei que, por nunca usar termos depreciativos ou expressar abertamente ódio, eu pertencia ao grupo dos bons. Mas essa experiência me mostrou que os preconceitos muitas vezes operam de forma imperceptível. A mudança de Carla girou em torno da coragem moral, a disposição de se manifestar, mesmo que isso custasse o emprego. Eu sabia que algo estava errado, admitiu, mas tinha medo de perder meu trabalho se eu falasse. Agora entendo que meu silêncio me tornou cúmplice. O capitão Eduardo, o mais velho dos três, provavelmente enfrentou o maior desafio. Por décadas, acreditei tratar todos de forma justa, mas meu comportamento naquele dia me ensinou uma lição dolorosa, refletiu. Confiei em hierarquias, em vez de na humanidade. Vou dedicar o resto da minha carreira a reparar esse erro. Munidos dos novos certificados, Ricardo e Carla passaram a se candidatar a vagas de nível básico em outras companhias aéreas. Suas candidaturas agora incluíam suas histórias, não como desculpa, mas como evidência de seu crescimento pessoal. Embora os certificados não apagassem o passado, demonstravam um compromisso com a mudança que convenceu alguns empregadores. Carla conseguiu, como primeira, uma nova posição, não como comissária, mas na equipe de apoio operacional de uma companhia regional. O salário era bem menor, a carga horária maior e o trabalho mais extenuante, mas era uma segunda chance, que ela nunca imaginara ser possível. Ricardo seguiu cerca de um mês depois e começou a trabalhar na área de bagagem em outra companhia. O capitão Eduardo, devido à idade e à vasta experiência, optou por um caminho diferente. Deixou de voar comercialmente, mas encontrou realização, ensinando no programa Segunda Chance e ajudando outros a entenderem as consequências de suas atitudes. A Premium Air foi transformada de forma radical. Auditores independentes confirmaram o que os passageiros já percebiam. A companhia passou a liderar o setor em satisfação do cliente em todas as áreas. Pela primeira vez, passageiros negros, hispânicos e de outras etnias afirmavam receber um atendimento tão bom ou melhor que o dos passageiros brancos, um padrão jamais atingido anteriormente. Em uma reunião confidencial na sede, Felipe Silva sentou-se frente a frente com o diretor executivo Roberto Almeida e revisaram o relatório de progresso de 6 meses. Vocês conseguiram promover uma mudança real, afirmou Felipe enquanto fechava a pasta com os dados. Roberto assentiu, com as marcas dos últimos meses visíveis em seu rosto. Não foi fácil, confessou, mas foi necessário. O que aconteceu com o senhor naquele dia nos obrigou a encarar problemas que há muito ignorávamos. A mudança não ocorre no conforto, mas sim
Na confrontação, respondeu Felipe. Os dois se levantaram e apertaram as mãos. Não como inimigos, mas como parceiros em uma transformação que não só reformularia uma companhia aérea, como definiria novos padrões para toda a indústria. Às vezes, a justiça não se resume à punição, mas ao progresso. 6 meses depois do incidente que quase destruiu a Premium Air, a empresa não apenas se recuperou, como prosperou. O número de passageiros não só voltou ao normal, mas cresceu 12%, e a satisfação dos colaboradores atingiu níveis históricos. A cultura tóxica, que durante anos operara nas sombras, foi finalmente exposta e começou a se curar. A evolução mais surpreendente ocorreu em uma manhã chuvosa de terça-feira, quando Felipe Silva, por meio de sua fundação, anunciou um novo programa, o programa Segunda Chance, voltado para aqueles que perderam seus empregos devido a casos de preconceito. O programa oferecia um retreinamento completo e um caminho de volta ao mercado de trabalho. Responsabilidade não significa que a punição seja eterna, explicou Felipe na coletiva de imprensa, mas sim que é preciso conquistar o direito de retornar. Não podemos construir uma sociedade mais justa se não dermos uma segunda chance para quem admite seus erros e se empenha para mudar. Entre os primeiros participantes do programa estavam também Ricardo, Carla e o capitão Eduardo. O caminho foi árduo para todos. O programa os forçou a encarar verdades desconfortáveis sobre si mesmos e a compreender o impacto negativo de suas ações, não apenas em Felipe, mas em inúmeras outras pessoas que não tinham as mesmas oportunidades. Ricardo, que inicialmente foi o mais resistente, experimentou uma transformação profunda durante as sessões em grupo. Eu nunca imaginei que tivesse preconceitos, confessou em uma sessão intensa. Sempre achei que por nunca usar palavras depreciativas ou expressar ódio abertamente, eu era uma pessoa decente. Mas essa experiência me mostrou que os preconceitos frequentemente agem de maneira sutil. A mudança de Carla girou em torno do valor de ter coragem moral, de falar mesmo que isso custasse o emprego. Eu sabia que algo estava errado, admitiu, mas tinha medo de perder meu trabalho se eu me manifestasse. Agora entendo que meu silêncio me tornou cúmplice. O capitão Eduardo, o mais velho do grupo, enfrentou possivelmente o maior desafio. Durante décadas, acreditei tratar todos com justiça, mas meu próprio comportamento naquele dia me ensinou uma lição dolorosa, refletiu. Confiei em hierarquias em vez de na humanidade. Vou dedicar o resto da minha carreira para corrigir isso. Munidos de novos certificados, Ricardo e Carla começaram a se candidatar a vagas de entrada em outras companhias aéreas. Suas candidaturas passaram a incluir suas histórias, não como desculpa, mas como prova de seu desenvolvimento pessoal. Embora os certificados não apagassem o passado, mostravam seu compromisso com uma mudança real, o que convenceu alguns empregadores. Carla conseguiu, como primeira, uma nova posição, não como comissária, mas trabalhando no suporte operacional de uma empresa regional. O salário era bem menor, a carga horária maior e o trabalho mais extenuante, mas era uma segunda chance que ela jamais imaginara ser possível. Ricardo seguiu cerca de 1 mês depois, passando a atuar na área de bagagem de outra companhia. O capitão Eduardo, devido à idade e à vasta experiência, optou por um caminho diferente. Ele deixou de voar comercialmente, mas encontrou satisfação em lecionar no programa Segunda Chance, ajudando outros a compreenderem as consequências de suas atitudes. A Premium Air foi, enfim, transformada de forma radical. Auditores independentes confirmaram o que os passageiros já percebiam. A companhia passou a liderar o setor em termos de satisfação dos clientes em todas as áreas. Pela primeira vez,
Passageiros negros, hispânicos e de outras origens afirmaram receber um atendimento tão bom ou até melhor que o dos passageiros brancos, um padrão que nunca havia sido atingido. Em uma reunião confidencial na sede, Felipe Silva sentou-se frente a frente com o diretor executivo Roberto Almeida para revisar o relatório de progresso de 6 meses. Vocês promoveram uma mudança verdadeira, afirmou Felipe ao fechar a pasta com os números atuais. Roberto assentiu e os vestígios dos meses anteriores eram visíveis em seu rosto. Não foi fácil, admitiu, mas foi necessário. O que aconteceu com o Senhor naquele dia nos forçou a enfrentar problemas que há muito ignorávamos. A mudança não vem do conforto, mas da confrontação, concluiu Felipe. Os dois se levantaram e apertaram as mãos, não como inimigos, mas como parceiros em um processo de transformação que redefiniria não só uma companhia aérea, mas os padrões de toda a indústria. Às vezes, justiça não se trata de punir, mas de avançar.